Bom, então boa noite novamente. A gente dá sequência hoje aos nossos seminários críticos, o que é o socialismo democrático. O primeiro encontro de semana passada foi um encontro mais geral, que entendemos por socialismo democrático, conduzido pelo Juarez. E este segundo encontro vai ser conduzido por mim e está mais ligado à ideia de qual a relação entre socialismo democrático, economia e Estado. E nos pareceu que era uma boa ideia enviar um texto, né? É sempre difícil achar um texto que seja um texto bom, mas não seja um texto grande demais, e que seja um texto acessível para qualquer pessoa poder ler, que não exige uma formação acadêmica, nada do tipo. Esse texto pareceu cumprir bem isso e destacar um ponto muito importante, que é o contraste entre o que seria o socialismo democrático em comparação com o que a gente tem de experiências mais avançadas de social-democracia no mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto, vou acrescentar algumas coisas para além do texto, mas queria antes disso começar retomando a conversa de semana passada, né? E aquela síntese a que nós chegamos, né? Com a concordância do Juarez ao final daquele encontro, né? Então, lembrando, socialismo democrático não diz respeito a qualquer democracia. É uma democracia, mas não é uma democracia liberal, é uma democracia socialista. Ao mesmo tempo, não diz respeito a qualquer forma de socialismo. As alternativas autoritárias ao socialismo não nos parecem legítimas. Então é uma democracia socialista e é um socialismo democrático. A forma de organização desse socialismo democrático seria uma forma republicana. E isso está ligado, antes de tudo, à ideia de soberania do povo, à ideia de soberania popular. Essa soberania, ela, sem dúvida, é mencionada também nas democracias liberais. Mas nas democracias liberais existentes, mundo afora, mesmo nas mais avançadas, esse princípio da soberania é muito limitado. Como colocou o Juarez no encontro passado, em geral, a participação popular, a efetivação dessa soberania é vista muito mais no momento eleitoral, no máximo no momento legislativo da vida política do Estado. Enquanto, para uma proposta socialista, seria importante ampliar a presença soberana do povo, para além do momento legislativo, também em direção ao momento executivo, em direção à administração cotidiana da vida coletiva. Essa democracia que é socialista, esse socialismo que é democrático, que se organiza sob a forma de uma república, porque tem fundamento na soberania do povo, é também uma forma de organização da vida em sociedade que tem como um pilar muito importante a ideia de direitos, no sentido de que esse povo que é soberano e que se autodetermina é um povo que vive a liberdade de si mesmo. E essa liberdade não parece possível sem que seja reconhecido que aos indivíduos desse povo competem certos direitos que asseguram essa mesma liberdade. Quase que numa argumentação circular. Mas esses direitos nos quais o Juarez colocou bastante ênfase no encontro passado, também não são direitos liberais, no sentido de meu direito, de um direito que é
quase uma propriedade privada de alguém. São direitos que asseguram a liberdade dos indivíduos, mas que só podem assegurar a liberdade dos indivíduos porque, primeiro, fazem isso igualmente a todos os indivíduos. E, segundo, só asseguram a liberdade de uma pessoa ou outra porque asseguram a liberdade de todo mundo. E, nesse sentido, não são direitos que devem ser lidos de modo cumulativo. Vamos ampliar o direito ao tênis, vamos agora conseguir um direito a uma cadeira, vamos agora ampliar um direito de cultura. Não. Porque pensar os direitos dessa maneira cumulativa, somatória, né? Como se o caminho em direção a esse socialismo democrático fosse o caminho de acumulando aos pouquinhos uma série de coisas individualizáveis, significa, mais uma vez, ler os direitos numa chave liberal de uma coisa que alguém ou um grupo tem. Não. A ideia de direitos é fundamental aqui nesse sentido. É algo que alguém pode reivindicar. O Estado desse socialismo democrático, dessa república democrática, não concede algo aos indivíduos. Não outorga algo de cima para baixo. Não. Os indivíduos têm direitos, no sentido que esses direitos viabilizam a vivência da liberdade. E aí volta todo o caminho. Essa liberdade não é uma liberdade só individual, é uma liberdade que só pode ser individual porque é igualmente vivida por todo mundo. Então é uma liberdade individual e coletiva ao mesmo tempo. Daí a ideia de uma república que se assenta sobre direitos, se fundamenta na ideia de soberania popular, etc, etc, se organiza democraticamente, etc, etc, e de maneira socialista. Essa me parece que foi uma síntese a qual nós chegamos na nossa conversa de semana passada, né? Estou errado, Juarez? Mais ou menos isso mesmo? Não cabe a gente falar se está errado. Sempre vai caber a você falar, ué. Da concepção do seminário, eu estou concordando. Está concordando, obrigado. Mas, então, a gente falou um pouco de tudo isso, né? Mas ainda ficou a questão, tá? Então é um socialismo que é democrático, tem a ver com soberania popular, com república, com direitos, com liberdade, etc, etc. Mas o que é o socialismo do socialismo? O que é o socialista do socialismo democrático? Me parece muito difícil falar nesse socialista do socialismo democrático sem mencionar duas coisas. Mercado, economia, de um lado, e Estado, do outro. O texto que está indicado para nossa conversa de hoje é um texto que vai focar muito num ponto crucial, que é: não importa o quão avançada seja uma social-democracia, como, por exemplo, uma social-democracia da Noruega, ela ainda não é aquilo pelo que nós lutamos, porque ela mantém ativa uma economia estruturada em termos capitalistas. Fundamentalmente por quê? Porque o passo em direção a uma economia socialista demandaria uma presença muito maior de uma propriedade pública, de uma economia pública, em contraste com uma economia privada ou uma economia de prevalência da propriedade privada. Esse é um ponto que o texto vai bater com força. A Noruega tem muitos méritos, mas ainda é uma economia em que a iniciativa privada, as empresas privadas, têm um peso muito grande. Enquanto uma alternativa socialista se perguntaria ou reivindicaria uma presença muito maior da propriedade pública, do controle público da propriedade. E o
texto vai mostrar bem que isso não é só uma questão de terminologia, que não traria uma consequência mais grave, né? Ou seja, por que não achar que o modelo norueguês é também um modelo viável, um modelo possível? O texto vai destacar um elemento que torna esse modelo não sustentável a médio ou longo prazo, que é o fato de que enquanto a economia permanece organizada em termos privados, organizada em termos capitalistas, a maneira como o poder se organiza, se distribui, circula dentro de uma sociedade é fortemente condicionada por essa presença de uma economia privada, de uma economia capitalista. Então o texto vai mostrar, né, como que o capital reage enquanto ele permanece capital privado, ainda que num contexto de uma democracia avançada, organizada em termos social-democráticos. Sempre que as medidas políticas avançam para além de um certo limite não tolerado por esse capital, ele tem condições de se reorganizar para poder barrar os avanços políticos. O que isso significa em termos muito simples? Parece que a política controla tudo o que acontece no Estado democrático, social-democrata. Você olha a Noruega, não, democracia estável, que modelo de bem-estar social bem-sucedido, que parlamento ativo. Mas o que fica muito claro em momentos de tensionamento entre a vontade política parlamentar e o interesse do capital privado é que, no fundo, quem controla a própria capacidade de deliberação política é o interesse privado do capital. Então esse seria o ponto mais importante, né? Se eu mantenho uma economia privada, capitalista, ainda que num regime muito avançado, de uma social-democracia igualitária, como a Noruega, ou seja, o texto pega o que seria talvez o melhor exemplo de uma social-democracia igualitária disponível hoje no mundo. Mas ainda assim, no limite, eu não tenho um controle público-político da economia. Eu tenho um controle econômico-privado da política. E aí coloca em xeque, né, esfacela aquele circuito de conceitos que a gente trabalhou a partir do encontro passado. Bom, se não é mais a política que controla a economia, mas no limite é a economia que controla a política, não tem soberania popular, não tem república, é difícil falar em direitos no sentido próprio do termo, etc, etc, etc. Então, mesmo essa economia muito bem organizada em termos social-democráticos, se deixa aberta a porta para um controle privado da economia, deixa aberta ao mesmo tempo a porta para que, ao invés de um controle público-político da economia, nós tenhamos um controle econômico-privado da política. E aí é muito difícil falar em república democrática, socialista, em democracia socialista, em democracia republicana, etc, etc, etc. Com esse texto, então, a gente chega, me parece, também numa síntese importante, que é essa. O que é o elemento socialista do socialismo? Nesse monte de categorias, democracia, república, direito, soberania, liberdade, etc. O elemento socialista, em termos mais estatal econômico do socialismo, é esse. Eu não posso ter um controle privado econômico da política. Eu preciso assegurar
um controle público-político da economia. Essa me parece a lição mais importante que esse texto traz para a gente. Queria aproveitar os 13 minutinhos mais que eu tenho, para não passar muito de uma exposição de meia hora, para comentar algumas coisas para além do texto. Acho que o texto tem esse elemento fundamental e acho que é um elemento muito importante e muito sintético. Se você precisar explicar para alguém na mesa de almoço de domingo, o que é esse tal de socialismo que vocês falam? Vai roubar a minha casa? Vai roubar meu tênis? Eu não vou poder mais ter minha coleção de figurinha? Não. Propriedade individual, bens que nós tenhamos. Ninguém aqui quer tomar bem de ninguém. Ninguém aqui quer colocar um indivíduo para morar na sua casa, tomar a sua casa. De maneira alguma. De maneira muito sintética, muito simples. É isso. Nós lutamos por um regime de controle público, político da economia. Um regime que não seja como tem sido há tanto tempo, um regime de um controle privado, econômico, oculto da política. Por isso que nós lutamos fundamentalmente por democracia. Democracia socialista para nós é quase um pleonasmo. Essa seria a verdade, né? Não dá para ter democracia. Se democracia é soberania do povo, etc, etc. Se democracia é uma forma política de autodeterminação popular, a verdade é, não dá para ter democracia sem socialismo. Porque só o socialismo asseguraria controle público-político da economia e outras formas de arranjo democrático, democracia liberal, etc, etc, sempre deixariam a porta, a janela, um buraco aberto que fosse, para que o poder econômico privado, ocultamente, e às vezes de maneira expressa, controlasse ao contrário a política. Agora, é importante em tudo isso, né, tentar entender também o que a gente está falando quando fala de economia e também de Estado, mas nesse primeiro momento mais de economia. Porque me parece que nos últimos anos a economia foi cada vez mais reivindicada pela direita como um patrimônio técnico dela e ao mesmo tempo entregue de bandeja pela esquerda como um assunto técnico que a gente não vai disputar. E quando a gente vai à obra do Marx, né, pelo menos da maneira como eu a leio, e há infinitas maneiras de ler essa obra grande, complexa, plural, mas o que está em jogo na análise da economia que o Marx se propõe a fazer é entender a economia, sobretudo, como uma prática social. Ou seja, não é um assunto técnico, um assunto de especialistas. É um assunto crucial para todas e todos nós. Porque diz respeito ao dia a dia vivido nosso. Há coisas muito simples, muito básicas. Sempre buscando, né, essas sínteses, ainda que, né, com todos os defeitos de toda a síntese, mas que me parecem que ajudam a entender o que a gente está conversando sobre. Qual que é a grande diferença do capitalismo em termos marxistas? Ao longo da história, a humanidade sempre se organizou para produzir suas condições de sobrevivência. De maneira mais ampla, sempre se organizou para produzir coisas que atendam suas necessidades. Sempre produziu coisas úteis para a vida. O que vai mudar fundamentalmente com o capitalismo? O surgimento, a expansão e a prevalência de uma coisa que agora é riqueza abstrata, encarnada sobretudo na forma do dinheiro. Ah, mas o Marx ele é ultrapassado, ele explica o século XIX, mas hoje com o capitalismo financiarizado não dá para usar o Marx mais, tem crédito, tem moeda, tem banco. Capítulo 1 do livro 1 do Capital.
está lá escancarada a centralidade do dinheiro para Marx. Por quê? Se eu falar com o Otília, te dou 100 hambúrgueres agora, mas é tudo ou nada, ou você come os 100 hambúrgueres ou eu não te dou nada. Possivelmente o Otília vai dizer, não, estou até com fome, um hambúrguer não seria ruim, mas 100 eu não dou conta de comer. Ou dá? Ou seja, uma economia da vida, uma economia substantiva, ela traz consigo a possibilidade da saciedade. Uma economia em que prevalece a riqueza abstrata ou a forma abstrata da riqueza, não. E por isso na antiguidade já se tinha tanto medo disso. É o grande medo dos gregos, de alguém como Aristóteles, por exemplo, da expansão do comércio e da presença dessa forma de riqueza, dinheiro, moeda na sociedade. Por quê? Porque a riqueza abstrata ela é insaciável. Se eu te disser ao contrário, Otília, 100 hambúrgueres eu não vou te dar, mas vou te dar o equivalente em dinheiro para comprar 100 hambúrgueres. Possivelmente você vai querer. Porque olha, eu não vou comprar hambúrgueres agora, eu vou ter o dinheiro para comprar quando eu quiser. A presença dessa riqueza abstrata, encarnada no dinheiro, ela gera uma economia totalmente nova. Uma economia em que cada vez mais o objetivo principal não é a produção de coisas úteis para a nossa vida, mas é a mera produção de mais riqueza abstrata, de mais dinheiro. Em termos técnicos da obra do Marx, cada vez menos essa economia capitalista se preocupa com a produção de valores de uso e cada vez mais é uma economia que se preocupa só com a produção do valor. Do valor como nome para essa riqueza abstrata, digamos assim. O que isso quer dizer, De vez em quando o capitalismo produz coisas úteis? Produz, vocês não vão negar. Olha esse computador maravilhoso aqui na minha frente. Olha a vacina para a Covid. Mas ele só produz coisas úteis se essa coisa útil permitir o objetivo fundamental, que é o crescimento da riqueza abstrata, que é o crescimento do dinheiro, que é o crescimento do lucro. Então essa forma econômica é totalmente inédita. Essa forma social de organização da economia é totalmente inédita. Ela se orienta por esse objetivo de aumento insaciável da riqueza abstrata, do lucro e do dinheiro. E ela faz isso a partir do interesse privado de cada pessoa. E gera fenômenos como essa moto, atrapalhando a gente. O que está em jogo ao falar de uma superação do capitalismo é, de algum modo, interromper essa tendência à repetição infinita dessa busca incessante por riqueza abstrata, por dinheiro. Muito possivelmente, se as pessoas fossem consultadas, tirando, e esse é o problema, alguns grandes magnatas do mundo, as pessoas diriam, não, eu prefiro que não haja tanto investimento em combustível fóssil, eu prefiro que não haja tanto investimento em novas formas de gerar mais aquecimento global, eu prefiro que não haja tanta produção de coisas que danificam a vida de animais, de coisas que aumentam a pobreza de regiões do interior do Brasil. O problema é essa economia que se guia só pelo aumento insaciável do dinheiro, ela não está sob controle de ninguém. Vai dizer o Marx várias vezes ao longo dos 3 livros do Capital, ela nos empurra por detrás das nossas costas. Quando sobra um dinheirinho na conta, o que a gente faz? Vou colocar
No banco. Onde? Você entra no aplicativo, qual está dando um retorno melhor aqui? Ah, esse é 2%, esse é 5%, esse é 10% ao ano. Ou seja, mesmo nós aqui numa luta por entender o socialismo democrático e por colocar isso como um objetivo prático, inevitavelmente no nosso dia a dia somos empurrados a agir segundo os interesses do capitalismo. Exatamente porque falta nessa economia capitalista a prevalência de uma reflexão público-coletiva política, sobre o que fazer com a nossa forma de organização econômica. Então, superar o capitalismo de alguma maneira significa isso, desativar a lei do valor. O que é a lei do valor? Essa lei que faz com que o mais socialista dos socialistas, vez ou outra, acabe servindo ao capital, investindo um dinheirinho no melhor rendimento do banco. Lei do valor é essa lei da busca insaciável por dinheiro, por aumento do dinheiro, por aumento da riqueza abstrata, que nos impele a agir por detrás das nossas costas. Por quê? Porque é uma economia inconsciente. Uma economia que funciona como uma coisa automática, em que todo mundo privadamente é sugado por esse moinho e segue a vida sem perceber o que está fazendo. Superar o capitalismo, desativar a lei do valor. Em termos mais práticos, retomar um controle público mais consciente, político, portanto, da forma econômica em que nós vivemos. É fácil fazer isso? Claro que não. Porque um dos problemas, me parece, né, e é minha visão muito pessoal, do abandono da esquerda desse debate, de ter deixado esse debate muito na mão da direita, do centro-direita, como se fosse um debate técnico inacessível, é que muitas vezes as respostas que nós levantamos como possíveis, elas são muito pouco satisfatórias. Mercado como instituição social, não a bolsa, não o mercado, esse fantasma que não gosta do Lula, não isso. Mercado como uma instituição social é um mecanismo muito eficiente para manter reunida uma sociedade demograficamente grande, como são as sociedades modernas, territorialmente expandidas, como são as sociedades modernas. Então não é fácil você substituir o mercado. Alternativas de economia solidária, alternativas de pequenos empreendimentos econômicos, alternativas de cooperativas são muito bem-vindas. Mas é preciso entender que elas têm um limite, que é como é que eu reproduzo isso numa escala maior. Nem sempre é fácil. E nessa escala maior, né, o mercado tem se mostrado nos últimos séculos como um mecanismo que tem uma força grande, que tem uma eficiência grande. Então o desafio aqui é muito grande. Como substituir esse mecanismo? Sem cair numa leitura ingênua de que é possível opor a esse capitalismo pequenos empreendimentos muito localizados, e que esses pequenos empreendimentos de uma economia solidária, de uma economia alternativa, de uma economia verde, que, de novo, são muito valiosos e muito importantes. Mas imaginar que é possível saltar daí para o todo da sociedade me parece uma leitura ingênua de mundo. E nesses casos, quem mais tem que se prejudicar são os mais pobres. É só você ver o quanto é o preço mesmo desses produtos geralmente gerados numa economia sem agrotóxico, numa economia mais verde, mais equilibrada ecologicamente. O desafio é como pensar tudo isso sem sacrificar as classes mais pobres. E aqui entra, então, já caminhando para o final, a relevância do Estado. Não abandonar o papel que o Estado pode ter numa economia que supere a economia capitalista.
De novo, não abrir mão da relevância das economias solidárias, da relevância das economias de cooperativa, mas entender que pensar a centralidade do Estado, pensar a relevância do Estado, socialista, democrático, etc., etc., e aí, de novo, essa é uma visão muito minha, me parece muito central pensar o papel desse Estado. E aí, quando a gente vai à própria história, a história nos ajuda, né? Um grande amigo do Juarez, professor de CD Plaga, Eduardo Albuquerque, tem trabalhado muito com isso nos últimos anos. O capitalismo nunca foi o que os porta-vozes do capitalismo diz dele. Mercado puro, funcionamento simples do mecanismo só do mercado. Desde o início até hoje, o mercado sempre é uma mistura de economia de mercado e planificação estatal. O que vai mudar é em qual grau. Que é uma economia mais planificada pelo Estado do que a economia norte-americana? É possível entender a força da economia americana sem entender o papel do Estado norte-americano. Outro exemplo é o exemplo chinês. Uma força econômica, uma pujança econômica hoje, que acopla muito bem plano e mercado. Mecanismo de mercado e mecanismo de decisão estatal. Ainda que a gente pode discutir depois até que ponto isso é uma versão possível de socialismo democrático, que é o que nos importa. Essa resposta não é fácil em nenhum contexto quando a gente fala de China, nem para sim, nem para não. Mas pensar nessas possibilidades, né? Em como que, de novo, não é fácil abandonar o mecanismo do mercado, mas de maneira alguma isso significa que a gente deva abrir mão de acreditar que esse mercado pode ser domado. E algumas experiências no mundo mostram que já se encontra em curso um conjunto de iniciativas em que a presença estatal na economia possibilita uma mudança do que é essa economia. O desafio seria, que tipo de arranjo como esse poderia ser chamado de uma economia socialista? Ou seja, qual é a medida a partir da qual tem um controle público tão grande dessa economia, que ainda que eu tenha alguma presença localizada, pontual, de algum mecanismo de mercado, isso possa ser chamado de socialismo. Isso não é a mesma coisa, né, que dizer que o caminho é um socialismo de mercado. Não. Ou seja, o socialismo pode funcionar com o mercado capitalista como existe hoje? De maneira alguma. Mas é desafio nosso entender que uma alternativa de superação ao capitalismo precisa ser uma altura que esteja, uma alternativa que esteja à altura do tipo de alcance que esse capitalismo obteve em termos de produção e distribuição de recursos, bens e serviços. Que isso não precisa significar necessariamente uma economia estatizada plenamente. A chave fundamental é aquela lá do início da minha fala. Uma economia em que haja um controle público-privado, político, sobre ela, economia. E em que não haja, ao contrário, um controle econômico privado sobre a política. Como fazer isso? Não tem receita, não tem caminho fácil, mas me parece que é urgente que a gente volte a pensar, e acho que esse curso pode ser um bom pontapé inicial para esse tipo de debate ganhar mais força entre nós. Então era isso, dentro da nossa proposta uma fala mais de abertura do que uma palestra, e a partir daqui a gente segue conversando, com posições, com comentários, com críticas. Antes de abrir a palavra, eu vou só pedir para